Fatep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um acontecimento que foi noticiado aí, né? Acho que foi anteontem, hoje é terça-feira, dando conta de uma roda de samba muito fortemente povoada por populações pretas, por pessoas negras, né? Não sei exatamente onde que foi, sei que foi aqui no Rio de Janeiro, mas que teve o infeliz acontecimento de uma irmã registrar, né? O fato dela registrar foi feliz, o acontecimento que ela registrou que foi infeliz, quando um casal de brancos ficou imitando macacos na cara do nosso povo e não aconteceu rigorosamente nada com esse casal. Nada. Né? Essa irmã, ela registrou a ocorrência em delegacia de polícia. Essa mulher branca, argentina, parece que ela já voltou para o país dela. E esse cara branco, brasileiro, igualmente racista, tão racista quanto sua companheira, continua aqui no Brasil. O que é importante salientar, família, é o seguinte: a gente, por antropologia, nós, populações pretas, por antropologias, e é sempre bom a gente voltar à ciência, né? Nós somos pessoas xenofílicas, não xenofóbicas. Xenofóbicas são os brancos, por antropologia. Xenofóbicos, não por acaso a extrema-direita está aí, né? Com força nos Estados Unidos, com força na Europa. A gente sabe disso, a extrema-direita com força no Brasil. A extrema-direita é nada mais, nada menos que uma manifestação política da antropologia de populações brancas. Isso é científico. Está documentado, não há o que se discutir quanto a isso. O que acontece é que nós somos xenofílicos, nós somos exatamente o contrário, como explica a grande Nadove na sua obra, né, Mulherismo Africana, uma teoria afrocêntrica, que nós africanos, por antropologia, somos o contrário, somos xenofílicos. A xenofilia, conforme explica Nadove, é a arte de fazer bem-vindos os estrangeiros. Não por acaso, muito cedo no Kemet, né, já bem precoce, tinha populações brancas vivendo no Kemet, até chineses, japoneses, né, vivendo, de acordo com a Nadove, vivendo no Kemet. Não significa dizer que essas pessoas são oriundas de lá. Significa dizer que essas pessoas encontraram um lugar lá propício para viver e foram acolhidas, porque este é o modus operandi das populações pretas trabalharem essas relações interpessoais com aqueles que são diferentes fenotipicamente delas. No entanto, infelizmente, nós, por antropologia, acabamos sofrendo esse tipo de racismo dentro dos nossos espaços que deveriam ser espaços de sociabilidade, espaço de irmandade, espaço de trocar ideia, de namorar, de fazer amizades, de manter relações, como é que se diz? Manter relações profissionais, né? De trocar ideias. E quando a gente percebe que, mesmo nesses espaços de pretos, uma vez que o samba é preto, apesar dele estar sendo embranquecido já há muitas décadas pela indústria cultural branca, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui anteriormente, o samba é preto, isso aí também é indiscutível, né? Tem pessoas brancas, racistas, que manifestam seu racismo na cara do nosso povo e nenhum tipo de retaliação essas pessoas sofreram, nenhum tipo de retaliação até o momento essas pessoas sofreram. Nem na hora e nem até agora essas pessoas sofreram. Isso, família, isso é didático. Isso é didático, a gente precisa aprender com esses exemplos. Por quê? A gente não pode permitir, né, pessoas nos nossos espaços manifestando racismo. A gente tem que repudiar imediatamente. Os Panteras Negras, e não é por acaso que eu estou com a camisa dos Panteras Negras aqui, ó, camisa do Rio Newton, né? Black Against the Empire, né? É uma obra sobre os Panteras Negras. Os Panteras Negras, lá nos anos 60, né? Vocês sabem disso? Os Panteras Negras, eles tiveram a oportunidade de fazer aliança com um grupo que ficou conhecido como a Colisão Arco-Íris, pessoas brancas de esquerda, né, assim, dito progressistas, os indígenas também, que formaram um grupo de indígenas para se proteger das forças reacionárias dos Estados Unidos da América, né? E aí, no primeiro momento, o Rio Newton ele recusou isso. Falou, não, formem grupos de brancos, né? Só que depois, posteriormente, os Panteras Negras acabaram formalizando essa colisão arco-íris, o que acabou gerando um racha entre os Panteras Negras, por exemplo, o Tocqueville Carmichael saiu por conta disso, né? Então,
Por que que isso é importante? Porque o Malcolm, é importante salientar isso, porque o Malcolm, o grande Malcolm, né, a consciência, né, por trás do movimento Black Power, o Malcolm, ele já falava da presença de pessoas negras no nosso espaço lá desde os anos 60, antes dos Panteras Negras, porque os Panteras Negras nasceram um ano exatamente depois do martírio do Malcolm. E o Malcolm já falava quão nocivo são as presenças de pessoas brancas racistas nos nossos espaços, né? E ainda que essas pessoas não sejam racistas, é importante também salientar nesse ponto, quando pessoas brancas estão nos espaços de pessoas negras, os negros, eles ficam, muitas das vezes, populações pretas, ficam muitas das vezes mais reprimidas, se sentem intimidadas, né? Elas não ficam à vontade muitas das vezes, por mais que essas pessoas sejam até amigas, companheiras, enfim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque o branco, família, é importante a gente salientar aqui, ele tem privilégio racial. Não importa a sua classe, não importa a sua orientação política, não importa a sua orientação sexual, seu gênero, não importa rigorosamente nada. O branco, ele tem privilégios raciais. Todo branco é racista, Jorge? Não, já tivemos oportunidade de falar isso aqui várias vezes. Eu não considero que todos os brancos são racistas, mas a história mostra, a realidade mostra, materialmente falando, mostra que o privilégio racial é desfrutado por um segmento da sociedade. E muitas das vezes, pessoas brancas, racistas ou não, fazem muito bem uso deste privilégio racial. Isso é fato. Racistas ou não, fazem muito bem uso desse privilégio racial porque é inerente à sua existência por conta do seu fenótipo. E muitas das vezes, quando a pessoa é racista, os brancos são racistas, e fazem uso desse privilégio racial, eles se comportam desta forma como esse casal branco racista se comportou nessa roda de samba. Porque é permissivo, infelizmente, por parte da nossa comunidade, que, repito, ela é xenofílica por antropologia, que pessoas não negras venham fazer parte do nosso espaço, como, por exemplo, o candomblé. O candomblé, ele é uma visão africana, assim como a Umbanda é uma visão africana, da cosmovisão africana. O que acontece é que, hoje em dia, tem muitas pessoas brancas que são zeladoras de terreiros, no caso da Umbanda, que são Ialorixás, no caso do candomblé, que são Babalorixás, no caso do candomblé. E muitas das vezes essas pessoas, de fato, eu estou à vontade de falar que eu conheço algumas, tá, pessoal? Tá, família? Estou à vontade de falar porque eu conheço algumas pessoas brancas que são zeladoras de terreiro de Umbanda, que são Ialorixás, que são Babalorixás, ou que não são nenhuma coisa nem outra, mas são umbandistas, não têm a devida visão aprofundada do quão importante são esses espaços de pretos para as populações pretas que, historicamente, foram covardemente, brutalmente oprimidas e só encontravam abrigo nesses espaços onde é manifestada a nossa cosmovisão. E aí, com a presença de pessoas brancas cada vez mais no interior desse espaço, que é fundamentalmente fruto deste racismo, que é uma consciência histórica, de acordo com Carlos Moore, que faz com que pessoas negras abracem a religião protestante, abracem a religião católica e repudiem as cosmovisões africanas, permite que pessoas brancas façam o caminho inverso, saindo ou não de religiões protestante, católica, e venha ocupar espaços de poder no interior de terreiros de Umbanda e Candomblé. É preciso a gente tocar nesse ponto, família, porque, Jorge, você é contra a presença de pessoas brancas no interior de terreiros de Umbanda e Candomblé? Não. Por antropologia, eu não sou contra. Eu sou contra o embranquecimento da cosmovisão africana que é feita propositalmente por muitas dessas pessoas que são brancas. Porque o preto ele não vai fazer isso, é óbvio que não vai. O preto, as populações, os negros e negras, que são zeladoras e zeladores de terreiro de Umbanda e são Ialorixás ou Babalorixás, óbvio que não vão fazer isso. Então o embranquecimento ele vem de quem? Ele vem daquele que não é negro. Isso, família, é material. É preciso jogar com a verdade aqui. E eu não vou mentir para você, porque eu não estou aqui para isso. Esse espaço aqui, família, é bom, importante a gente até salientar. Esse espaço aqui, que é o canal África no Centro, ele é parte da minha missão espiritual. Espiritualmente falando, me foi mostrado pelos ancestrais
que eu tenho de ser professor de História e História da África, né? E este espaço aqui é parte da minha missão espiritual. Então, eu não posso fugir da minha missão espiritual. E eu não vou me furtar de falar a verdade, doa quem doer, né? Porque eu estou alicerçado, não só espiritualmente, mas alicerçado também epistemologicamente a partir da perspectiva do panafricanismo, que é a única perspectiva negra que se importou e se importa com a existência das populações africanas no continente e na diáspora. Visões, perspectivas eurocêntricas, da esquerda ou da direita, não se preocupa. A própria realidade mostra isso. A própria realidade mostra isso. Em Cuba, por exemplo, Fidel Castro, só em 1987, eu estou falando para falar porque eu tenho a autobiografia dele, Fidel Castro, biografia a duas vozes, né? Só em 87 que ele foi admitir que existe racismo em Cuba, só em 1987, Fidel Castro. Então, é importante, família, a gente estudar a nossa história, estudar as nossas cosmovisões, estudar os nossos espaços, quebrando essa visão de que somos descendentes de escravos, que nosso povo foi escravizado, né? Que nossa história começa com as primeiras civilizações, mas fundamentalmente a gente precisa se organizar, a gente precisa se organizar politicamente e a gente precisa remover racistas dos espaços negros, quaisquer que sejam esses espaços negros e quem quer que sejam esses racistas, quem quer que sejam esses racistas, é preciso remover de lá, não permitir que essa galera filtrar mesmo. Para isso a gente precisa prestar atenção nos movimentos, no que as pessoas falam, porque eles deixam pistas, no que elas falam, no que eu estou falando dos brancos, tá? No que os brancos falam, no que as pessoas brancas falam, como elas se comportam, como elas tratam os ancestrais, os orixás, como elas se referem aos orixás, como elas se referem à história da África, né? Por que eu estou falando isso, família? Porque eu tive a oportunidade de dar aula para uma pessoa branca do Candomblé, que veio fazer o meu curso de História Geral da África, de História da África, achando que ia encontrar mais do mesmo, né? Já tive a oportunidade de falar sobre isso de uma maneira muito rápida lá no meu Instagram, né? Porque as pessoas pensam que eu vou falar só de macumba, só de candomblé, só de bori, de ebó, de exu. Não. Eu vou falar das antropologias, eu vou falar da história, eu vou falar das civilizações, do papel da mulher nessas civilizações, né? E vou quebrar o eurocentrismo. E vou bater fortemente no eurocentrismo, porque o eurocentrismo é uma coisa criada pelo branco racista, né? Branco racista que invadem terreiros, né? Estão no terreiro de Umbanda e Candomblé, invadem espaços pretos e se comportam como macacos para satirizar o nosso povo, satirizar a nossa dor, satirizar a Maafa, que a Maafa, conforme explica a grande Maribaane, significa, esse conceito de Maafa significa grande desastre, grande holocausto que as populações africanas sofreram e continuam sofrendo no Ocidente. E pessoas brancas que se comportam fazendo mímica de macaco, seja no interior de espaços pretos ou não, essas pessoas estão contribuindo para a manutenção da Maafa, família. Essas pessoas querem a nossa morte, querem o nosso desaparecimento, porque o racismo pressupõe o desaparecimento das populações pretas no planeta inteiro e de todas as suas manifestações antropológicas. Não é por acaso que nós estamos numa guerra cultural, conforme explicou o grande Asa Hiller. O grande Asa Hiller disse para o professor mestrão James Smalls que se nós não vencermos a guerra cultural que estamos travando há milhares de anos, não vai adiantar nada a gente vencer a guerra política, que também estamos travando há milhares de anos, e nem a guerra econômica, que também estamos travando há milhares de anos. Porque a nossa cultura, conforme explica a grande Maribaane, é nosso sistema imunológico. E a Maafa, o racismo, ele está atacando a nossa psique, a nossa cosmovisão, as nossas antropologias, como no samba, como no funk, já tive a oportunidade de falar isso aqui, como no jazz, no blues, no rock e no interior dos terreiros de Umbanda e Candomblé, né, quando eles falam que pessoas brancas, que são Yalorixás, Babalorixás, até frequentadores, filhos, né, Iaôs e tal, de santo, falam que o Candomblé e a Umbanda são religiões brasileiras. Primeiro que não é religião.
É uma cosmovisão. Segundo que, de brasileiro não tem rigorosamente nada. Nossos ancestrais que trouxeram essa cosmovisão para cá. Mas quando essas pessoas falam isso, elas querem retirar da gente esta contribuição que faz sentido e nos cura das doenças trazidas pelos nossos opressores que estão presentes nos nossos espaços pretos de cura. Eles levam a doença para lá, como foi porque chega do diabo explica que o racismo é uma doença do branco. É preciso explicar isso, família. Né? A gente tem que parar de falar de uma maneira doce, como diz o grande Malcolm X, né? A gente tem que parar de falar de uma maneira doce e fazer o branco também parar de falar de uma maneira doce, né? Parar de falar de maneira doce e a gente mostrar para essas pessoas racistas quem somos nós, que nós sabemos muito bem o que eles estão fazendo nos nossos espaços, né? Qual é a intenção deles, porque é exatamente isso. É exatamente isso. A recente história do embranquecimento no interior de escolas de samba mostra isso. As escolas de samba são todas, grande parte delas, né? A maioria, construída em periferias, em favelas e morros. Quem é que manda agora nessas escolas de samba? Vai lá ver quem é que manda no Salgueiro, quem é que manda na Beija-Flor, de Nilópolis, quem é que manda na Portela. Vai lá ver quem é que manda nessas escolas de samba, né? Unido do Viradouro, Grande Rio. Vai lá ver quem é que manda nessas escolas de samba. Quem são os carnavalescos? Quem são os destaques? Vai lá ver quem são, para vocês verem do que a gente está falando aqui. Então, família, nós não somos, de novo, xenofóbicos. Isso é um traço antropológico nosso. A gente não consegue fugir disso. Que bom por um lado, mas por outro lado, o fato de nós sermos xenofílicos acaba muitas das vezes sendo usado contra nós mesmos. A nossa xenofilia, muitas das vezes, o grande chanceler Williams explica isso na obra dele, a destruição da civilização negra, né? Grandes questões de uma raça que a xenofilia, a nossa xenofilia, o ato de fazer bem-vindos estrangeiros, jogou contra nós na antiguidade quando o inimigo nos destruiu por dentro. E esse processo continua até hoje. Essa recente manifestação de racismo claramente racista nas nossas caras e o fato desses caras, desse casal, né, que está desfrutando do privilégio racial, sair ileso dali, mostra isso. Mostra isso, deixa isso muito bem explícito para quem quer que seja. Se uma pessoa negra, quem quer que seja ela, esbofeteasse aquela mulher ou aquele cara racista, muitas das vezes, provavelmente essa pessoa negra ainda seria presa, né? Tem deputada federal aí de extrema-direita, racionária, racista, que apontou arma para um homem negro lá em São Paulo. Vocês sabem disso, não preciso nem falar quem é. Essa mulher continua solta. Se fosse o contrário, esse homem, esse preto, esse irmão, né, provavelmente estaria morto. Não estaria nem preso, estaria morto. Né? Essas são as diferenças fundamentais de quem desfruta de um privilégio racial a ponto de fazer esse tipo de manifestação racista no interior do espaço preto, né? E de nós que vivemos essa maafa dioturnamente há milhares de anos e a gente precisa começar, aliás, já passou da hora da gente começar a se atentar para isso, porque nossos ancestrais já faziam isso, né? Como nós falamos, nossos ancestrais já faziam isso, né? Nossos ancestrais já faziam isso. Então, nossos ancestrais já disseram para nós como nós devemos nos comportar na presença de pessoas não negras nos espaços negros. Dito isso, família, venham todos e todas fazer meu curso de História Geral da África. Ele é online, aula síncrona comigo, né? Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para o novo bate-papo, Hotep, África no Centro.